meus amigos, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao programa Psicopapo. O programa Psicopapo que acontece semanalmente às 5 horas nas segundas-feiras, mediado pelos psicólogos Thiago Caltabiano e Pablo Cordeiro. Nós dois temos um projeto desenvolvendopersonalidade.com.br. Eu convido você a acessar o nosso site, conhecer o nosso trabalho. E com esse programa a gente tem um plano aí de desenvolver algumas questões e trazer à tona algumas peculiaridades sobre a existência humana, psicologia, relações, conflitos, enfim, um pouquinho de tudo. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, meus queridos amigos ouvintes. Boa tarde a todos os nossos amigos aqui da Rádio FJR que nos ajuda mais uma vez. Muitas gracias. Eu hablo espanhol também. Gostou, Thiago? Meus amigos, pois é, e o tema de hoje é um tema muito bom. E eu estou brincando porque eu acho que tem muito sentido aí nossa frase para desenvolver a personalidade, que é: qual o sentido da sua vida? E de antemão já digo que uma das coisas que eu mais gosto de fazer para dar sentido é me divertir, brincar, falar das coisas que nos traz alegria. Thiago? Exatamente, Pablo. Muito bem. Foi um tema escolhido a dedo, posso dizer, porque eu percebo que muitas pessoas que com demandas de depressão, principalmente depressão, melancolia, ela está muito ligada ao sentido da vida, né? Estou até fugindo um pouco da terapia cognitiva comportamental, que é a minha linha, e indo até um pouco para uma questão mais existencialista, né? Para quem conhece um pouco mais de psicologia aí, um pouco da fenomenologia existencial, onde se fala muito sobre o existencialismo, sobre a angústia de existir, né? E a gente trouxe esse tema porque quando a pessoa ela tem essa questão da existência um pouco nebulosa, o humor dela ele é direcionado. Por quê? Porque todo mundo faz algo na vida para ter alguma coisa, ou para conseguir algo, ou para ficar bem, ou para ter um estímulo, né? Você, por exemplo, levanta todo dia de manhã, mesmo que você não tenha vontade de trabalhar, você tem um objetivo, nem que seja pagar seus boletos em dia, nem que seja botar o prato de comida na mesa, mas existe um estímulo que gera um estímulo, que eu quero dizer, uma razão de viver. E quando se perde essa razão? Como que fica? Quando se vai no modo automático, né? Às vezes a gente não dá conta, mas às vezes a gente vai vivendo a vida no modo muito automático, né? A gente acorda de manhã, faz determinadas coisas, vai trabalhar e volta, e chega em casa e senta, e vai assistir TV e dorme, ou mexe nas redes sociais e dorme e tal. E outro dia a mesma coisa. Quantas e quantas vezes... Aqui, ó. Deixa eu ajudar aqui o Thiago. Ajuda aqui que eu tô apanhando aqui. 10-0 com o microfone. É outro lado. Cadê o desenho? Aqui, ó. Aê! O Juan me ensinou esses dias aí. Valeu, Juan. Melhorou? Melhorou, comandante? Melhorou. Às vezes a gente vai no modo automático, né? Então a gente acorda e vai fazendo toda a rotina diária e volta para casa e pronto. Quantas e quantas pessoas que eu já conversei em atendimento mesmo, em que a gente, em sessão, nos deparamos com uma realidade que às vezes a pessoa também não percebe. É uma realidade ali que a gente acaba interpretando na sessão, que é: nossa, eu não tenho feito coisas que me faz feliz, que me traz sentido. São coisas que que tem muito mais a ver com as obrigações diárias, né? De coisas que a gente tem que fazer inevitavelmente, senão a gente não consegue viver. Como, por exemplo, atividades que nos levam para alguns fins que têm a ver com a questão mais econômica, financeira. Por exemplo, trabalhar. Se a gente não trabalha, a gente não tem dinheiro. Ainda que a gente consiga, obviamente, ter muito sentido e atribuir sentido para o trabalho, se a gente não se der conta, isso é muito sério. Se a gente não se der conta, a gente vai no modo automático, a gente trabalha, a gente até faz bem o que a gente se propõe a fazer. Faz ali a nossa função muito bem ali no trabalho, mas a gente acaba não tendo muito sentido. E quando a gente também não tem sentido, inclusive no trabalho, a coisa parece que não anda. Quantas e quantas vezes a gente vê projetos, né, projetos pessoais ou projetos empresariais que não caminham porque não se tem sentido ali.
a não ser alguma coisa muito mais superficial, como apenas talvez ganhar dinheiro, alguma coisa do tipo. Ainda que estas coisas sejam muito importantes, é sim muito importante, é relevante e necessário criar ações que geram o sentido de vida, o sentido de estar fazendo determinada coisa. E é isso que a gente quer refletir com vocês hoje. E é curioso, né? Porque o sentido, ele tá ligado a tudo, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa perde o sentido de fazer as coisas, ela não vê mais sentido para fazer as coisas, ela gera uma angústia por existir, né? A pessoa, ela fica angustiada porque ela existe, mas a vida dela não tem sentido. E quando o Pablo estava falando aqui de fazer coisas que te faz feliz, eu percebo muito, né? Quando atendo pessoas que estão principalmente aí com indícios de depressão, etc., que essa pessoa, ela renunciou a várias pequenas coisas que fazia com que ela se sentisse bem. Então, parece uma bobeira, né? Às vezes você pensa assim, eu gostava de tomar um cappuccino ali num lugar ali, parei de ir, porque não dá mais tempo. Você acredita que quando a gente faz, você que está ouvindo a gente, quando a gente retoma isso no processo psicoterapêutico, por exemplo, uma coisa que a gente chama de uma ativação comportamental, fazer a pessoa, como tarefa da semana, retomar pequenos prazeres que ela tinha, que ela abandonou, a gente começa a perceber que esse sentido, ele começa a fazer sentido. Pleonasmo aí, mas o sentido começa a fazer sentido. E eu acredito que o sentido para a vida, ele permeia tudo, porque se você não tem essa percepção, o que acontece? Para que continuar? Para que ir em frente? Não é? E vai muito com o que a gente estava falando semana passada, né? Eu acredito, para quem não assistiu o programa semana passada, está salvo na timeline do Facebook ali, no Desenvolvendo Personalidade, no Psicopapo também, na rádio. Falamos de suicídio. E vale muito a pena você fazer um link direto com isso, porque perder o sentido da vida leva diretamente a você se questionar, né? Se não tem o sentido, para que estar vivo? Não é? Então, se você, por exemplo, está se questionando agora qual o sentido da sua vida, comece a refletir as coisas boas que você fazia, as coisas que você não faz mais, o quanto que não fazer as coisas que você gostava, ela não te promove angústia. Você faz mais coisas que você gosta ou você faz mais coisas que você tem que fazer? É uma pergunta que eu sempre faço em terapia, né? O que você mais faz? Aposto que a sua resposta aí talvez tenha sido: eu faço mais coisas que eu tenho que fazer. E quem faz mais coisas que tem que fazer, impreterivelmente acaba uma hora ou outra adoecendo. Então é importante a gente começar refletindo por esse ponto. Uma outra coisa bacana aí que você falou, Thiago, muito bem posta, que é assim, é uma série de coisas pequenas que nos traz a felicidade, que nos traz contentação. Isso é tão interessante porque o inverso também é muito real, né? De que, por exemplo, o que é um problemão? Um problemão é uma série de probleminhas que não são resolvidos, né? Claro que às vezes tem uma situação que é bem maior, que estoura e a gente fica preocupado, mas geralmente um problema, para ele ficar mais, se agravar, para ele ficar mais problemático, né? Você vai tendo uma série de probleminhas, e no campo emocional isso é muito real. Nem sempre a gente consegue perceber um problemão de uma vez, a gente consegue perceber a soma dos probleminhas que resulta nesse grande problema, um problemão, vamos dizer assim. E o sentido de vida é muito parecido no sentido de que você precisa começar a realizar atividades que sejam menores, coisas simples, para que você perceba que a sua vida ela é mais bem realizada, por justamente você conseguir executar essas atividades que te traz prazer na simplicidade. Eu sempre falo, né, Thiago, de que uma viagem é maravilhosa. Tipo, uma viagem é um acontecido bom, ele é uma coisa que você sai do lugar onde você está, fica uma semana, um mês em outro estado, outro país, é muito maravilhoso aquilo, mas você não pode ficar viajando o tempo todo. Então é como se fosse um acontecimento grande nesse caso, né? Mas você pode criar alternativas de lazer que não precisa ser uma viagem, que são alternativas pequenas, como o exemplo que você deu. Passar em algum lugar, tomar um café, um cappuccino, qualquer coisa. Claro que a gente está falando de comer, mas qualquer outra coisa, né? Comer é muito bom, mas qualquer outra coisa que seja prazerosa, e de fato isso é muito real.
Uma pergunta assim que acho que tem que ficar para nós. Qual foi a última vez, por exemplo, que você sentou num parque e ficou ali, né? Tomando sorvete, vendo a paisagem, tentando descobrir que tipo de planta que está do seu lado, que planta é essa, não sei o nome. Qual foi a última vez que você estava num ponto de ônibus, conversou com uma pessoa ao lado? São coisas que às vezes não só tem a ver com a personalidade, tem pessoas que são mais introspectivas, outras não, mas tem a ver com o fato de você atribuir um sentido àquela situação que está ali. Ou seja, fazer coisas que te leva a ter uma satisfação naquele instante. E aquela coisa, né? Qual foi a última vez que você parou num parque, que você, ou em algum lugar que você esvaziou a sua mente, que você não ficou pensando em problemas? Ou que você não ficou pensando nas coisas que você tem que fazer? Quantas vezes você vai fazer alguma coisa, você vai num sábado no cinema, você vai num barzinho, você vai jantar com um amigo, vai com um companheiro fazer alguma coisa e a sua cabeça está ligada nos problemas, né? Então, assim, como que fica o sentido da sua vida? Porque você não está validando nada de bom, você está validando só os problemas, só as obrigações. E o que acontece? Imagina se você fizesse o contrário, então. Imagina se de repente você fosse trabalhar pensando só no lazer. Ou fosse trabalhar só pensando nas coisas, nas diversões. Você não ia conseguir trabalhar direito, né? Então, por que você não... Por que você faz o inverso? Por que você leva preocupação para a hora de dormir? Por que na hora de deitar na cama você fica brigando com o travesseiro, você leva a preocupação, você leva os pensamentos? Então, meu amigo, não só humor deprimido, mas humor ansioso também está ligado a isso, né? Que é esse pensamento sobreposto, né? Um monte de pensamento vindo na sua cabeça que faz com que você alterne o seu humor e você fique com aquele sentimento de impotência, falta de sentido. Eu tenho tanta coisa para fazer e não consigo fazer nada. Por quê? Porque você começa a pensar em milhares de coisas que eu tenho que fazer isso amanhã, e gera ansiedade. A ansiedade, quando não é tratada, vira patológica. Quando vira patológica, vira o quê? Vira ataque de pânico, né? Ansiedade generalizada. Então, a pergunta que eu faço para você: qual foi a última vez que você esvaziou realmente a sua mente? Que você deitou na tua cama, que você teve uma noite de sono, que você não pensou em trabalho, que você foi no cinema, você prestou atenção no filme do início ao fim, sem checar o seu e-mail corporativo no celular, sem checar o seu WhatsApp para ver se aconteceu algum problema no trabalho. É uma reflexão importante. Acho que você que está ouvindo aí, você deve estar parando um segundinho aí para pensar sobre isso. É tão bom a gente trazer esse tema, Thiago, porque geralmente a gente começa a refletir essas coisas que você está falando, né, das obrigações do dia a dia. São poucas as vezes, ou não de uma maneira comum, que a gente reflete sobre o que nos traz sentido. A gente vai fazendo as coisas, como eu falava, às vezes de modo automático. Então, sentar e pensar assim, realmente, o que me traz sentido? E não só as coisas que eu tenho que fazer de fato, mas o que me traz sentido. O que eu preciso me debruçar mais para poder realizar coisas que me traz satisfação. Esse tipo de reflexão realmente é muito importante, simples, mas ela deixa de ser comum porque às vezes a gente está muito mais preocupado com esses outros pontos, né? Outra coisa muito interessante, viu, o Thiago e ouvintes, pessoal também do Facebook aí, é a gente fazer a diferença entre ter a diferença, né, entre as coisas que possuem significados e as coisas que possuem sentido. Porque existem muitas coisas que possuem significados das quais a gente não atribui sentido. Então, por exemplo, sua família, nossa família, né, a família de cada um de nós. Obviamente que a família ele é um sentido, ele tem um significado universal. Ele representa uma série de coisas, né? Família, o primeiro núcleo, a gente já falou aqui sobre isso outras vezes, né? A primeira comunidade, o ensaio para a vida social, né? O momento de ser abrigado, de dar abrigo, de dar acolhida, de ser acolhida, etc, etc. A família é isso, mas nem sempre isso acontece. Ou seja, o significado disso, o significado da família é este que eu falei e vários outros que a gente tem. Mas nem sempre a gente atribui um sentido real para aquilo, que é o quê? É quando nós estamos realmente voltados a viver essas coisas. Então, é mais ou menos assim, Thiago, não basta ter um significado. Não basta saber que é importante. Eu preciso atribuir um sentido. E como que se atribui um sentido?
se colocando na situação e eu preciso realizar isso, eu preciso ser isso, eu preciso fazer isso com a minha mãe, com meu pai, com meu parceiro, com minha parceira, com meu filho, etc, etc. Então a família ela tem um significado que pode parar apenas na lógica, na ideia do significado, se você não atribui um sentido real e vivencial. Essa coisa do sentido é muito legal, né? Me lembra, é muito existencialismo, né? Isso daí. É muito heideggeriano, digamos assim. Também. Para quem não sabe o que a gente está falando de Martin Heidegger, que é um dos pais da fenomenologia aí. Mas assim, o sentido que você dá para as coisas, ele é muito específico, porque se você dá um sentido total para o seu trabalho, as outras coisas elas ficam em segundo plano. Ao mesmo tempo, se você der um sentido total para relacionamentos afetivos, o seu trabalho, as outras coisas ficam todas numa perspectiva. Costumo fazer um exercício com os meus pacientes em consultório, onde eu peço para eles desenharem uma torta de prioridades, né? A pessoa vai fatiando essa torta de acordo com o tamanho de cada área que ela está dedicando para a vida dela. Então, é muito comum a gente ver metaforicamente, uma pizza aí, com 80% de trabalho e 20% de lazer. Aí some família, some academia, some lazer, some tudo. É uma divisão justa? Não, mas é o sentido que você está dando para o trabalho, como poderia ser para qualquer outra coisa. Agora, é importante você mesclar bem esse sentido para a sua vida ter um balanceamento satisfatório, não é? E isso a gente faz na psicoterapia, né? Claro, cada caso é um caso. Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinhas, sem dúvida, mas quando você percebe uma alternância no seu humor, você percebe uma dificuldade em retroceder quando o seu humor fica alterado, é possível que você precise de uma ajuda profissional. Então, assim, vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso, que um dos pilares que a psicoterapia trabalha com você é te ajudar nesse sentido, é te ajudar nessa significância. Então, eu convido você a fazer essa reflexão com a gente, né? Como que está o sentido da sua vida? Qual que é o sentido? Escreve aí nos comentários abaixo pra gente. O papo tá aí com o Facebook aberto. A gente tem Faça alguns perguntas, minutinhos. comentários, seria muito bacana a gente ler aqui. Boa tarde a Isabela que tá ali, a Elaine nos assistindo também. Maravilha. Tiago, você falou aí do trabalho, né? Esse exercício, que é um exercício também que eu utilizo muito. Bom, primeiro, interessante é um dado de ordem particular, pelo menos do consultório lá. É impressionante como o trabalho, você deu o exemplo do trabalho, porque muito provavelmente você também utilizou da prática. É impressionante como o trabalho ocupa a vida das pessoas nesse sentido, né, de atribuir mesmo sentido. É impressionante como a gente dá uma atenção muito focada para o trabalho e não deixa de ser válido, obviamente, mas como a gente esquece de outras áreas. E é de fato, se você não equilibrar, quando você vai ver, você está direcionando a sua vida só para uma coisa. E quantas vezes a gente se depara com uma pergunta mais ou menos assim: puxa, que coisa, como é que as coisas na minha vida, como é que outras áreas da minha vida, ou como determinada área da minha vida não está indo para frente. E aí o que você tem que pensar é justamente isso. Quais são as áreas que você está atribuindo sentido? E aí, Tiago, para dar continuidade nesse seu raciocínio, uma coisa muito importante muitas vezes a gente vive sentidos que não são nossos, são dos outros. E por que o exemplo do trabalho é emblemático para se explicar isso? Muitas vezes você está ocupado com aquilo que o trabalho te traz como dever, ou qualquer outra área que a gente poderia falar. E aí quando você vai se tocar, você está preocupado com os objetivos, com a cultura organizacional da tua empresa, com coisas que ela propõe para você, em detrimento daquilo que é seu, propriamente seu. Então, quando vai ver, você está preocupado, você está desesperado, você está ansioso, você está, sei lá, está depressivo, está magoado, está um monte de coisa, ou está animado também, em função exclusivamente do trabalho. E quando, na verdade, se você parar para pensar e refletir um pouco mais de uma maneira mais profunda, você vai perceber que, às vezes, esses sentidos são os que o trabalho, a equipe organizacional, atribui.
e não aqueles que são genuínos seu. Né? Então é muito importante, poderia ser até como num relacionamento, como a gente já falou aqui várias outras vezes. Quantas e quantas vezes você vive um sentido, o sentido da tua vida passa a ser o sentido que o seu companheiro, a sua companheira atribui a você. Nossa, como eu gosto disso, e na verdade nem você que gosta, seu companheiro que gosta. Claro, você pode passar a gostar, mas o que a gente está falando é quando a gente passa a fazer e ser alguma coisa que a gente não necessariamente está sendo sempre, a gente gosta de ser e só está sendo ou só está fazendo porque nos atribuíram esse sentido. Não foi nós que atribuímos a nós mesmos. Que é o tal do protagonismo, né? Sim. Protagonismo relacional. Então é muito válido você lembrar disso. Que se você não é o protagonista da sua vida, outra pessoa está sendo, né? Então, assim, a gente às vezes fica com esse tipo de dúvida, né? Será que eu gosto mesmo disso? Né? Vamos lá no show do fulano de tal? Ah, vamos? Vamos. Tá, vamos, vai. Aí eu te pergunto, você gosta? Não, eu acho que sim, de repente você não pode fazer só o que você gosta, né? Mas se você se anula sempre, você acaba não sendo protagonista. E aí é o que o Papo estava comentando, você leva o sentido da sua vida pelo sentido do outro. Do teu colega, do teu amigo, do teu namorado, do teu marido, da tua esposa, até do teu filho, não é? Então, por isso que a gente, eu quero que você faça essa reflexão. Eu convido você para refletir sobre isso. Quantas coisas você tem feito para você? Quantas coisas você fez exclusivamente para você nos últimos dias, nas últimas semanas? Ou no último mês? O que você fez assim realmente para você? Eu peguei alguma coisa que eu adoro, fiz para mim, estava a fim de ver aquele filme, fui lá ver aquele filme, ou fui naquele evento, ou fiquei em casa assistindo filme na internet. E aí? Qual foi a última vez que você fez isso? Você está sendo protagonista? É importante você refletir sobre isso. Bem profundo agora, hein? Rapaz... É legal, eu gosto muito dessa palavra protagonismo, né? Porque pressupõe a gente não ser arrogante em tomar as decisões sozinho, mas ser realmente responsável pela nossa própria felicidade. Porque a gente atribui isso a outras pessoas. Às vezes as pessoas elas estão prontas para nos atribuir os sentidos delas, como a gente falava, mas também às vezes a gente está pronto para não viver as nossas responsabilidades e viver a dos outros. E de fato é muito, muito bacana esse questionamento, e não só esse, mas todo o questionamento que a gente está trazendo aqui no programa. A gente queria agradecer aí a Karen que está mandando aqui uma mensagem, que está amando o programa muito bem. Manda aí mais a sua participação. E agradecer a todo mundo que está nos ouvindo também na Rádio FJR. É comum, Thiago, a gente viver situações de crise existencial, né? Sobretudo, assim, é muito interessante você refletir mais ou menos assim. Ao ouvir estas coisas, te gera um alívio ou um desconforto. É muito bom que gera um alívio, porque você já vai encontrando algumas respostas, mas às vezes também gera desconforto. Gera também uma certa angústia a gente ficar ouvindo essas coisas, porque é mais ou menos assim, puxa, eu estou sendo isso, nossa, realmente não estou vivendo o sentido da minha vida de uma maneira mais adequada para mim, etc, etc. E não fique desesperado por isso, porque nessa lógica existencial que a gente está aqui falando hoje, a angústia ela pode ser muito interessante para que a gente possa realmente perceber que a gente precisa refletir mais profundamente. Então, ruim é ficar angustiado por muito tempo. Ruim é você ficar nessa condição o tempo todo. Mas é bom sentir um certo desconforto, porque assim a gente começa a rever a vida. Então, e aí uma das linhas da psicologia defende justamente essa lógica. Se você tiver algum tipo de desconforto em relação ao que nós estamos falando, significa talvez que você começa a trilhar um caminho mais agradável para você mesmo. Falou tudo, Pablo. A dor não serve só para causar dor, gente. A dor serve para mostrar que alguma coisa tem que ser feita, né? Você está incomodando, ótimo. Então vamos fazer alguma coisa para resolver? E é com essa reflexão que a gente fica por aqui. Agradecemos a sua companhia aí conosco. Segunda-feira que vem temos mais um programa Psicopapo. Lembrando que quer saber mais informações sobre nós? www.desenvolvendopersonalidade.com.br. Eu fico aqui, psicólogo Thiago Caltabiano.
E o meu companheiro. O psicólogo Pablo Cordeiro. E o desenvolvimento é o seu maior recurso. Um grande abraço. gente. Tchau, tchau.